Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Sevesenko, sou advogado especialista em direito de entretenimento e atuo também como corretor de seguros, especialista em seguro para eventos há mais de 15 anos. Esse é o vídeo 2 que eu vou falar um pouco sobre os contratos firmados aí no setor de eventos e o que nossa legislação diz sobre essa questão, né? Como achar uma solução ou a melhor solução e se a legislação socorre em algum momento frente a esse panorama de epidemia e pandemia que a gente tem presenciado e está vivendo aí. O que acontece? A primeira parte eu falei sobre a questão do seguro para eventos, se cobre, se não cobre, quais as possibilidades. Então, se você quiser ter informações do como funciona o seguro para eventos e se frente a essa situação de pandemia e epidemia o seguro cobre ou não, assiste o vídeo 1, né, a parte 1 desse vídeo. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre essa relação realmente contratual entre o organizador de eventos, seus fornecedores, seus clientes, o artista, enfim. E se tem algum artigo, alguma legislação que socorra nesses aspectos. Vou falar basicamente, a gente tem várias facetas aí nessa situação de eventos, como por exemplo, o público frente ao organizador do evento, que compra o ingresso, que basicamente é o Código de Defesa do Consumidor que abarca esses direitos. Eu vou falar da relação entre empresas, organizador de eventos e fornecedor, artista, tá? A relação entre as duas empresas na verdade, várias empresas que organizam os eventos e não a relação de consumo entre o público ou uma empresa que vende ingresso ou alguém que está organizando o evento, tá? Isso aí pode até ser tema de um outro assunto, de um outro vídeo, mas eu quero falar realmente com os organizadores de eventos que tenho recebido diversas ligações, diversas consultas, tentando achar uma saída, seja de quem organiza, se tem alguma segurança jurídica para adiar um evento e remarcar esse evento e manter os seus expositores, os seus parceiros vinculados a essa nova data, seja relação entre fornecedor e cliente, porque realmente a informação é cancelar todos os eventos, né? Da sexta-feira para cá eu escrevi um artigo sobre isso, antes de São Paulo ter decretado o estado de emergência e de ter realmente cancelado tudo isso. Mas hoje a situação que a gente tem nas grandes capitais, né, inclusive daqui a pouco acho que o Brasil todo, é a proibição de aglomeração e automaticamente da realização dos eventos. E o que pode ser feito? Claro que é importante sempre, e isso eu falo para os meus clientes, eu falo nos cursos que eu ministro, enfim, né, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre direito do entretenimento, de que o organizador, na verdade, o trader aí de eventos, tenha um bom contrato redigido, né? Muitos se valem do Google, de modelos prontos, enfim, mas é sempre importante o organizador de evento que tem uma relação com vários fornecedores para a realização de um evento, então ele se relaciona com contratos com vários fornecedores e cada contrato e cada fornecedor tem sua particularidade. E por isso que é importante ter um contrato para cada situação e bem redigido. Mas basicamente o que a gente vive hoje é uma situação de caso fortuito e força maior. Existem cláusulas no contrato sobre isso? Existem. Umas menos detalhadas, outras mais detalhadas. É claro que o ideal é que se detalhe bastante as cláusulas, que se tenha um nível de detalhamento razoável, porque realmente é muito complexo as relações, mas normalmente, via de regra, se tem uma cláusula de rescisão do contrato. E nessa cláusula de rescisão, reza que pode se cancelar ou não realizar a prestação do serviço, a execução do serviço,
mediante uma situação de caso fortuito ou força maior. Então, e é o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje a gente vive com os decretos de estado de emergência e dos governos, que não pode ter aglomeração ou realização de eventos. Então, frente a essa situação, né, de caso fortuito e força maior, o contrato ele pode ser rescindido, sem prejuízo para as partes, porque não foi nenhuma nem outra parte que causou esse prejuízo. E aí normalmente não tem ônus para nenhuma das partes. Mas aí a situação que a gente sugere e o importante nesse caso primeiro que você tem uma relação com esse parceiro, com esse cliente, com esse fornecedor. Segundo que o ideal é negociar e conversar bastante, ter um bom senso para que se negocie da melhor forma possível o adiamento desse evento, né? Que ele vá para uma data futura e que se repactue aí datas, as parcelas que tiverem que ser pagas. Pode ser que já tenha iniciado uma parte do pagamento, enfim, o bom senso das duas partes, das partes envolvidas, e com uma flexibilidade de realmente minimizar prejuízo, porque não adianta querer executar o contrato. Eu vou para a justiça, vou pleitear meus direitos na justiça porque eu fui prejudicado. Claro, cada caso é um caso, tem casos que pode ter realmente um abuso, no começo do mês que a situação era outra e muitas empresas já poderiam ter executado essa cláusula de força maior e que não necessariamente ainda a gente estava nessa situação, que aí pode discutir, mas de qualquer forma vai caber um juiz decidir e a partir do momento que você executa um contrato, a sua relação com o seu cliente dificilmente vai ser a mesma. Então a minha orientação para todos os clientes e não clientes também que me consultaram nesse período e continuam me consultando, tentem negociar, tenham bom senso, repactuem uma nova data, novas condições de pagamento, os prazos de pagamento, para que realmente minimize esse prejuízo, porque o prejuízo já existe. A partir do momento que se cancelou, adiou um evento, o prejuízo já existe. Então a questão agora é minimizar para que a gente consiga, no decorrer dos meses, né, a gente não sabe quanto tempo essa situação vai continuar, mas que num segundo semestre, né, uma expectativa aí bem realista e que a gente realmente tem uma esperança de que segundo semestre a gente consiga, né, voltando aos poucos e diminuindo esse prejuízo. Então, assim, frente a essa situação de pandemia e epidemia, se executa-se essa cláusula de rescisão de caso fortuito e força maior. Então, basicamente, as empresas elas não têm ônus frente a esse cancelamento, a esse adiamento, e aí o ideal é que se negocie, repactue todos os termos para o momento futuro, tá? Porque, e outra, no final das contas, o que você tem que preservar é a parceria com o seu cliente, é aquele relacionamento que você tem que manter, porque essa onda vai passar, essa tempestade vai passar e as relações vão continuar. Então essa é a sugestão. Realmente não tem nenhuma artigo, nenhuma legislação que proteja ou que garanta que não se possa cancelar ou rescindir um contrato frente a uma situação de pandemia ou epidemia. Então a orientação é realmente conversar, bom senso, ter um diálogo aí com o seu cliente, com o seu parceiro, seus fornecedores, para que no momento futuro tudo se restabeleça e acabe voltando ao normal, né? Vai demorar um tempinho, mas tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo o setor, toda a economia, né? Cada dia que passa outros setores são prejudicados. Então o momento agora é de conversa, união e tentar um bom senso aí, ajustar a melhor forma, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seus comentários, inscreva-se no canal, mande as dúvidas e a gente vai conversando aí no decorrer dos dias, qualquer novidade que
que suja, tá bom? Obrigado, forte abraço.